Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Caçadora e o Lobisomem, parte 17, final. O dia já estava amanhecendo quando Rony chegou à cidade, mas a paisagem parecia um reflexo sombrio do caos que se desenrolava. O céu tingido de laranja e lilás contrastava com o cenário de destruição. Carros de polícia estavam espalhados por toda parte, suas sirenes piscando em um ritmo frenético. Ambulâncias e carros funerários percorriam as ruas, as sirenes soando como um lamento constante. Algumas pessoas, com semblantes assustados e olhos marejados, se amontoavam em pequenos grupos, murmurando, buscando entender a tragédia que havia se abatido sobre eles. O som das vozes era abafado pelo peso da tensão no ar, como se o próprio ambiente estivesse preso em uma onda de medo coletivo e seriedade. Ao ver o carro de Rony, o delegado se aproximou e, preocupado, perguntou: "E a Lopes? Onde ela está?" Rony, com um semblante pesado, olhou para o banco de trás, onde Cassie estava inconsciente e pálida. Sua voz falhou um pouco enquanto respondia: "Ela está muito ferida e perdendo sangue. Estou indo para o hospital." O delegado se aproximou um passo e espiou pela janela para o banco de trás, os olhos fixos em Cassie. Depois de cumprimentar o fazendeiro Luiz, disse num tom sério: "O hospital está pequeno para tantos feridos, filho. O tal lobisomem fez uma carnificina no bordel. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria. Leve ela para a clínica, fica bem em frente ao hospital. Diga que foi eu quem mandou." Rony apenas assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ainda uma angústia imensa no peito. Aquelas palavras do delegado, ainda que confiantes, não podiam apagar o pavor que tomava conta de seu coração. Mas ele precisava focar em Cassie e sabia que devia seguir as instruções sem hesitar. No caminho para a clínica, o fazendeiro Luiz, que havia ficado em silêncio até então, quebrou o peso do ambiente com um tom baixo, mas sincero: "Não se preocupe com as despesas, rapaz. Eu me responsabilizo. É o mínimo que posso fazer por vocês." Rony, embora ainda abalado, agradeceu com um gesto de cabeça. A dor que ele sentia não era apenas física, mas emocional. O peso da perda e da incerteza do futuro pairava sobre ele. O único pensamento que o mantinha em movimento era Cassie, e ele não podia falhar com ela agora. Quando chegaram à clínica, foram atendidos imediatamente, como se o delegado já tivesse preparado o caminho. Cassie foi levada para a sala de cirurgia com urgência, e o tempo parecia suspenso para Rony. Ele aguardou ansioso, tentando não sucumbir ao pânico. A transfusão de sangue foi uma das primeiras preocupações, e ao saber que não havia o tipo de sangue dela disponível, ele se ofereceu sem hesitar, sabendo que era doador universal. Um gesto simples, mas carregado de desespero. Talvez Cassie ficasse brava com ele por aquilo. Talvez ela jamais aprovasse a doação. Mas naquele momento, ele não poderia perdê-la. Ele precisava que ela fosse forte. Depois da cirurgia, Cassie foi transferida para a UTI, onde ficou sob observação. Rony, ainda preocupado, foi chamado para prestar depoimento. A tensão na clínica era palpável, mas ele fez o que precisava fazer. No entanto, seu coração estava longe dali, com Cassie, e o medo de que ela não acordasse era uma sombra que o acompanhava.
Logo depois, ele foi com a polícia até a fazenda onde mais corpos foram recolhidos. A sensação de impotência o dominava, e ao olhar para aqueles corpos, ele sentia um misto de raiva e tristeza. Will tinha sido uma vítima do próprio destino, mas também um monstro. E ainda assim, Rony não conseguia afastar o amor que sentia por ele, o pesar por não ter conseguido salvar sua alma. Em meio a toda aquela dor, ele não pôde deixar de se perguntar se havia feito o suficiente, se poderia ter feito mais. A resposta vinha em silêncio, como um eco distante. E Rony sabia que precisava seguir em frente, por Cassie, porque naquele momento ela era tudo o que ele ainda tinha. O delegado quis levar o corpo de Will para a perícia, mas Rony e o fazendeiro Luiz se entreolharam, cientes do que precisava ser feito. Eles insistiram com Eduardo, explicando que não podiam arriscar. Havia sempre a possibilidade de Will voltar de alguma forma. O delegado hesitou, os olhos percorrendo o corpo inerte no chão, como se esperasse que o homem, ou o monstro que fora, se movesse de novo. No fundo, ele também temia essa possibilidade, e por fim cedeu. O cheiro de carne queimada encheu o ar quando o corpo de Will foi consumido pelas chamas. Rony assistiu em silêncio, os punhos cerrados, os olhos fixos no fogo que dançava estalando contra o vento. Seu irmão havia se tornado algo que precisava ser destruído, mas mesmo assim, aquilo doía. Quando as chamas se extinguiram, restaram apenas cinzas e fragmentos carbonizados. Eles enterraram os restos em uma cova discreta sem lápide, sem nome, apenas um fim definitivo. Depois disso, Rony ligou para Fabrício. Sua voz estava cansada, carregada pelo peso da noite anterior. Contou tudo. No dia seguinte, Fabrício chegou à cidade para visitar Cassie. Estava preocupado, não conseguia imaginar a caçadora Durona enfrentando aquela fera. Quando finalmente a viu, já fora da UTI, sentiu um alívio imenso. Cassie estava deitada, os dreads espalhados pelo travesseiro. Seu rosto ainda estava pálido, mas os médicos haviam ficado impressionados com a velocidade de sua recuperação. Ela abriu os olhos devagar e, ao ver Fabrício, franziu a testa antes de forçar um sorriso murcho. "Quer nos matar do coração, Lopes?", disse ele, cruzando os braços com uma expressão meio divertida e meio preocupada. "Devia se aposentar. Aquela fera te pegou de jeito." Cassie riu fraquinho, mas seus olhos logo percorreram o quarto, como se buscasse algo ou alguém. Ela queria perguntar por Rony, mas não conseguia. Tinha medo da resposta. Fabrício percebeu o olhar dela e inclinou a cabeça com um sorriso leve. "Está procurando Rangel?" Ela não respondeu, apenas fitou Fabrício e ele entendeu. Tocou de leve o ombro dela antes de dizer: "Ele mesmo pode lhe dizer como está." Fabrício se afastou e no instante em que ele saiu pela porta, os olhos de Cassie encontraram os de Rony. Ele estava parado ali, observando-a. Os olhos dele carregavam cansaço e preocupação e algo mais. As lágrimas rolaram pelo rosto dela antes que pudesse evitá-las, mas pela primeira vez Cassie não se importou. Rony estava bem, e isso era tudo o que importava. Ele se aproximou, um sorriso pequeno brincando nos lábios, e disse: "É como eu disse, Cassie. Não vai se livrar de mim tão rápido assim." Seu olhar suavizou ainda mais. "Eu também estou feliz por você estar bem. Eu não saberia o que fazer da minha vida se meu irmão tivesse te matado." Cassie segurou a mão dele com força, como se quisesse ter certeza de que ele estava mesmo ali. "A bala acertou você?" Sua voz saiu baixa, carregada de preocupação. Rony deu de ombros. "Sim, mas remexi seu casaco e achei o antídoto. A bala os médicos retiraram. Eu estou bem, Cass. Só ganhei mais cicatrizes." Ela desviou o olhar por um segundo e sussurrou: "Eu vi você caído e pensei que tinha te perdido." Rony sorriu de leve e inclinou a cabeça.
Então a senhorita Durona não quer me perder. Cassie revirou os olhos, mas havia um brilho ali, uma emoção crua que ela não conseguia esconder. Deixe de gracinha, Rangel. Eu estou falando sério. Pensei que você estivesse morto. Ele apertou a mão dela com firmeza antes de levá-la até os lábios e depositar um beijo suave sobre seus dedos. Eu estou bem, e não vai se livrar de mim. Vamos ser parceiros. Afinal, fazemos uma ótima dupla, a caçadora e o lobisomem. Ela riu junto com ele, incapaz de manter a seriedade diante da piada. Era estranho rir depois de tudo, mas, com Rony ali, vivo e ao seu lado, o peso da tensão parecia um pouco mais leve. Na manhã seguinte, o delegado Eduardo apareceu na clínica para tomar o depoimento de Cassie e encerrar o caso. A caçadora respondeu a tudo de maneira objetiva, somente ainda revivendo os momentos de terror daquela noite. No fim, o delegado a encarou por um instante, como se ainda tentasse processar tudo aquilo antes de assentir e se retirar. No final daquele dia, Cassie recebeu alta, e ao anoitecer, ela e Rony deixaram Itaeté para trás, voltando para Abaíra. A viagem foi silenciosa, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O peso das lembranças ainda os acompanhava. Chegando à cidade, hospedaram-se na mesma pousada de antes. O quarto de Cassie ainda tinha aquele cheiro de madeira envelhecida e lençóis recém-trocados. Um cenário familiar que contrastava com o que ela sentia por dentro. Agora tudo parecia diferente. Rony estava sentado na beira da cama dela, observando em silêncio enquanto Cassie encarava o próprio reflexo no espelho do banheiro. Ela levantou a camisa, revelando as cicatrizes que cruzavam sua pele. Passou os dedos sobre elas, pressionando com força, esperando sentir dor, mas não sentia nada. Seu coração acelerou, algo estava errado. Rony viu a tensão em seus movimentos e se preparou para o que viria. Sabia que ela faria perguntas. Sabia que quando descobrisse a verdade, talvez o expulsasse do quarto, ou pior, de sua vida. Cassie virou-se de repente, os olhos faiscando desconfiança. Seja honesto, Rony. Sua voz era firme, mas havia um fundo de medo. Meus ferimentos cicatrizaram rápido por causa da mordida do seu irmão, não foi? Rony respirou fundo antes de responder, escolhendo bem as palavras. Na verdade, você perdeu muito sangue, Cass. Precisou de uma transfusão. O silêncio pesou no ar, denso como uma tempestade prestes a desabar. Eu sou doador universal. Ele continuou, tentando manter o tom calmo. Meu sangue corre em suas veias. Foi por isso que se curou tão rápido. O pânico se estampou no rosto dela como um golpe inesperado. O quê? Sua voz saiu no sussurro. Ela cambaleou um passo para trás, o olhar preso nele como se estivesse vendo um estranho. Rony se apressou em se explicar. Me perdoe, Cass. Você estava morrendo, eu não podia perder você. E me contaminar com seu sangue era a única saída? A voz dela subiu um tom, a raiva misturando-se ao medo. Onde estava com a cabeça, Rangel? Quer que eu vire um monstro como seu irmão? Ela começou a andar de um lado para o outro, os pensamentos em turbilhão. Sentia o próprio sangue queimando nas veias como se só agora se desse conta do que havia acontecido. Rony se levantou da cama, atravessou o espaço entre eles e segurou os ombros dela, forçando-a a parar. Seu olhar intenso, carregado de culpa e sinceridade. Eu só não queria te perder, Cass. Sua voz soou baixa, quase suplicante. Mas você não vai virar um monstro como eu e meu irmão. Precisa do ritual para isso. Ela prendeu a respiração, os olhos buscando algo no rosto dele. Uma mentira, uma dúvida, mas tudo o que encontrou foi verdade. Cassie se arrependeu da forma como falou com ele. O medo e a raiva haviam se misturado em sua voz, mas Rony não merecia aquilo. Ele a salvara. Respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Você não é um monstro, Rony.
Sua voz agora era mais suave e sincera. Você é uma criatura magnífica e, acima de tudo, um ser humano maravilhoso. Mas, por favor, entenda o meu medo. Rony baixou os olhos por um instante, processando as palavras dela. Quando voltou a encará-la, havia compreensão em seu olhar. Claro que eu entendo, Cass. Ele sorriu de leve, tocando um dos seus dreads com os dedos num gesto distraído. Mas fique tranquila, você ainda é Cassie Lopes, a caçadora humana, com uma ou outra habilidade a mais, mas ainda assim humana. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pelo abajur da mesa de cabeceira. A madeira escura do mobiliário dava ao ambiente um tom acolhedor, mas também melancólico. Eles ficaram ali, apenas se olhando sem pressa e sem palavras. Havia algo novo entre eles, algo que nenhum e nem o outro parecia saber nomear. O toque repentino do celular de Rony quebrou o momento. Ele piscou como se despertasse de um transe e atendeu sem demora. Sem dizer nada, saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. Cassie o observou desaparecer pelo corredor antes de soltar um longo suspiro. Seu peito ainda estava agitado com tudo aquilo. Pegou sua agenda e sentou-se à mesa onde costumava fazer suas anotações. Era um hábito que a ajudava a manter os pensamentos organizados, a processar tudo o que acontecia. Ela passou os dedos distraidamente pelo dread que ele havia tocado antes e sorriu de leve. Era estranho como aquele simples gesto a acalmava. Quando Rony voltou, sentou-se à sua frente. Seus olhos agora, um amarelo intenso, brilhavam cheios de excitação. Ele parecia vibrar com a notícia que acabara de receber. E o que quer que fosse, a excitação mudou a cor de seus olhos e ele não tinha mais que esconder aquela parte de si diante dela. Isso o deixava feliz. Está pronta para caçar? Perguntou com um sorriso quase travesso. Temos um trabalho na cidade de Argolo, em Minas. Cassie ergueu o olhar, e seus olhos, agora tão amarelos e intensos quanto os dele, refletiram o mesmo brilho da empolgação. A todos que chegaram até aqui, minha gratidão. Gratidão pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Obrigada pela companhia de vocês durante essa aventura. E vamos nos preparar para a próxima. Será bem empolgante. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!